Oi, Marias! Hoje mais um encontro na nossa roda. Estamos trazendo mais um convidado, o Guarapiranga Freire, que é meu irmão e é o atual presidente do Centro de Tradições Populares de Sobradinho, a sede do boi de Seu Teodoro. E aí, Guará, as Marias, né, estão assim ansiosas para saber como foi essa história de ter o boi aqui em Brasília. Onde que começa isso, essa história de pai? Conta aí para as Marias. Esse mestre Teodoro, esse garoto foi muito tinhoso, como ele falava pra gente, né? Ele tinha um linguajar muito engraçado, que é típico mesmo lá da região do Maranhão, da Baixada. Então ele saiu do interior de São Vicente de Ferre, né? Na verdade ele começou lá, que aos 8 anos ele ia para os ensaios do boi. Nessa época, né, tinha muita violência, a mãe dele ficava com medo, né? A nossa avó, assim, ficava com medo. E mesmo assim, acho que ele chegou a enganar ela, ele botou a mão de pilão, né, na rede para fingir que estava dormindo para poder olhar o ensaio de Bomba Meu Boi, né? Ele contou essa história para nós. Então, aos 14 para 15 anos, ele saiu do interior, foi para São Luís, foi morar em São Luís, porque no interior você sabe que é difícil de emprego, né? Conseguiu estudar um pouco em São Luís, muito pouco, aí começou a trabalhar porque tinha que sobreviver. De São Luís ele foi para o Rio de Janeiro, né, a capital. Em 53 ele chegou no Rio de Janeiro, em 1953. E lá ele tinha muita saudade do Maranhão, que lá ele só via só a bandeira do Maranhão mesmo, porque tinha na capital, e os deputados, os políticos, né? Só essa parte que ele via, ele não via cultura. E lá com os amigos que tinham do Maranhão, eles conseguiram formar um boi lá no Rio de Janeiro, lá no bairro de Bom Sucesso. Bom Sucesso, isso, no bairro de Bom Sucesso. E esse boi era da Baixada ou era outro sotaque? Esse boi lá na época lá era o boi de sotaque de Zabumba, né? E já aqui em Brasília também, quando ele foi convidado para o primeiro aniversário da capital, em 1961, e o boi brincou na rodoviária do Plano Piloto, né? E foi convidado, e aqui teve um deputado, Dr. Dino, que convidou ele para morar numa chácara, para ficar em Brasília. Ele voltou com o grupo para o Rio de Janeiro e não demorou muito, veio para Brasília. Em Brasília ele veio e em 1962 foi criada a Universidade de Brasília. Ele foi convidado para trabalhar lá e também recebeu convites para trabalhar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, mas ele não quis. Ele disse que queria trabalhar na Universidade de Brasília, porque lá ele ia lidar com os professores, com os alunos. Aquilo ali ia enriquecer mais a história cultural. E foi de lá mesmo também, da Universidade de Brasília, que teve um grande apoio, né, para ele poder fazer o boi aqui em Brasília, né, que foi muito difícil, né. Minha mãe conta a história que ele vivia triste, né, que ele não podia fazer o Bom Meu Boi, e ela falava para ele ter calma, que uma hora ele ia conseguir. E realmente, muitos amigos maranhenses que foram vindo para Brasília, aí conseguiram fazer o Bumba Meu Boi, mesmo no lote onde ele morava, né? E depois ele conseguiu vir para essa área, né? Onde é que hoje a sede do Centro de Tradições Populares, conseguiu manter a casa. E a casa ela começou com o sotaque de Zabumba, né? Como era no Rio de Janeiro. E ali dos anos 79, 78 para 79, 80, que mudou para o sotaque da Baixada, né? Porque chegaram algumas pessoas do Maranhão, porque quando ele queria fazer alguma coisa, ele botava na mente, pronto. Ele falava: mas José, cuida dos meninos aí que eu tô saindo para correr atrás das coisas do meu boi. E não tinha dificuldade para ele. Guará, como que foi receber a missão, né? Para te entregar essa missão de dar continuidade à tradição?
Olha, minha irmã, a professora Tamar, Marias, né, falar sobre isso não é fácil, né? Isso aí foi construído ao longo de alguns anos, né, da parte dele, porque eu, particularmente, eu não tinha nem o interesse de vir comandar o boi, porque eu achava que ele estava Indo muito bem. indo muito bem, né? E assim, a gente nunca quer que ninguém parta para o outro lado, né? Então a gente sempre ajudando ele no que podia, mas sem aquela responsabilidade. Então a partir daí ele foi assim vendo, né, que porque em São Luís eu participei de muitos grupos de jovens, participei de time de futebol. Então assim, eu já estava meio que administrando alguma coisa. E aí eu passei a andar muito com ele, para o Ministério, para a Secretaria de Cultura. Então eu vi ele passar muita chateação, mas ele não transferia aquilo para a gente. Mas só que aquilo ali eu sentia. O não, o horário dele almoçar, do descansar dele, ele não tinha tempo, para ele não tinha tempo ruim. Para ele tudo estava bom. Ele saía para falar com fulano ou ciclano, não podia atender ele ia no outro dia. Não podia atender, ele ia no outro dia de novo. Eu falei, mas rapaz, mas esse cidadão é persistente. De repente ele fez uma reunião aqui, mandou fazer um documento que ele chegava para a gente e já ia editando. Se a gente esquecesse o que ele estava editando, na primeira vez ele tudo bem, ele repetia. Na segunda ele falava, vem cá, tu tá com preguiça, tu não quer fazer. Aí na terceira vez ele já cortava, já botava outro já para redigir os ofícios dele, os documentos dele. Ele era assim, ele era positivo, ou queria ou não queria. E aí fez a reunião aqui com o pessoal, da família, junto com o grupo, e já passou, foi no cartório, foi uma coisa mesmo impressionante, né? Porque 2009, aí passou 2010, aí 2010 ele adoeceu, que a gente ficou aqui entre a cruz e a espada, porque a gente tinha a morte do boi, e ele adoeceu que ele foi internado. E tinham vários grupos do Maranhão aqui para somar conosco, né? E ficamos naquele clima, vamos fazer, não vamos fazer, vamos fazer, não vamos fazer. Aí eu conversei com uma das minhas irmãs, né, a Jaci, que é a Poroca, que hoje é a vice-presidente, a nossa irmã. E ela falou, não, faz o seguinte, eu fico no hospital cuidando dele e tu mata o boi, porque o que ele mais queria era isso, independente de saúde. Então, falei, então se é assim. Aí uma conversa daqui e dali continuou, o boi morreu, ele restabeleceu um pouco a saúde, não viu a festa. E depois disso aí, ele participou de algumas apresentações ainda, mas a gente já viu ali que ele já estava bem fraco mesmo, né? Era coisa de todo mês ir para o hospital, né? Às vezes internação quase que todo mês, mas todo o tempo escutando Bumba Meu Boi, escutando tambor de crioula, querendo ouvir as caixeiras e falando do Maranhão, mesmo quando o Alzheimer pegou ele um pouco também, mas ele não esquecia do boi, não. O boi para ele era tudo. Era tudo. Guará, como que tu vê, assim, hoje, né, a questão da manutenção do trabalho? Em relação ao período que pai comandava e hoje, né, sob o teu comando? Quais, assim, as diferenças que existem? As diferenças são grandes, né? Porque mestre já só a palavra já fala tudo, né? Mestre, né? Então esse título ele pegou esse título de mestre com muita garra, né? Mestre Teodoro, como eu falei aqui, ele não tinha tempo ruim para nada, ele sempre estava enfrentando as dificuldades, né? Para manter o Bumba Meu Boi. Ele tinha o carisma, né? Com os brincantes, com os bailantes, né? Que isso daí também soma muito, né? Para qualquer atividade, soma muito o carisma. Ter ali no coração também aquela cultura do seu estado, fora do seu estado, enfrentando todas as dificuldades, desde a moradia, né, até chegar em Brasília, de conseguir um lugar para ele morar. Então hoje para essa geração de hoje, o que garante aqui é a família e os amigos todo o tempo lutando para manter o espaço, para manter a festa do Bumba Meu Boi, do tambor de crioula, de São Sebastião, de São João, da morte do boi. Eu acho que isso daí é que, num momento que garante é esse.
né? Mas assim, minha mãe, ela também participou muito, né? Porque eu tenho umas lembranças de minha mãe bordando, costurando, a casa cheia, e era miçanga, e botava, eu que era menor naquela época, ela botava para separar, e na hora de separar eu derrubava as vasilhas e misturava tudo, e era aquela, né, aquele conversar na casa, era uma coisa. Então, assim, eu queria que falasse um pouco, né, dessa vivência também da nossa mãe, porque eu acredito que ela foi uma grande fortaleza, né, para o Teodoro fazer esse trabalho aí. Ah, sim, sim. Nossa mãe, né, que ele a chamava de Maria José, né? Maria José, chamava ela só de Maria José. Ela, uma super líder, né? Cuidando da gente. E essa Maria José caminhando conosco para todos lá, todas as apresentações, todas as viagens, né? Toda a durinha. E tá aí hoje essa Maria José que nos ajuda, né? Que muitos pensavam que ela ia entrar em depressão, né? Mas graças a Deus já se passaram mais de 8 anos e ela está aí nessa fortaleza aí nos ajudando Com qual a idade, manter Guará? esse trabalho. Com 87 anos, né? 87 anos ajudando aí a esse trabalho seguir em frente. Eu tenho assim as lembranças também, né, da primeira fase do boi, que é o do boi de Zabumba, que eu era assim criança, mas eu lembro, né, que quando o pai mandou buscar esses homens lá no Maranhão, que eram 20, a casa já era cheia, né, de filhos, né, ali 10 filhos. E aí então eles, como tinha, aqui não tinha assim uma super produção, uma estrutura, então eles tomavam banho aqui na pocinha mesmo, né? Porque tinha caixa d'água e tomavam banho aí bem gelado. Mas aí eles iam tomar café lá em casa, então chegavam cedo, né? Pra tomar café, e a gente queria tomar o café, e a mãe dizia, espera, primeiro os adultos. Não, mãe, aí falava pai, o pai dizia, não, mas José, dá o café das crianças. Mas aí achava engraçado porque era tudo grande, né? Era panela grande, parecia coisa de escola, né? E assim, porque era muita gente. Então eles iam almoçar, tomar café, almoçar e jantar, ainda jogavam um dominó. E aí, lá era um barraco, e assim, barraco no. A parede não vai até o telhado, né? Aí ficava assim uma separação. E aí, então, quando chegava esse tanto de gente lá em casa, a gente corria para os quartos. Aí ficava só com os olhinhos assim, o olhinho na parede, né? Na madeirite, que era dividido por madeirite, né? Pra ver. Pra ver quem tava chegando, entrando. Aí se era algum conhecido que olhava pra cima assim, a gente abaixava. A gente nunca aparecia. E tinha umas frestinhas também no barraco, e a gente ficava olhando de lá, né? Pra ver o que o pai tava conversando com eles. Porque a gente não podia entrar na sala, entrar nas conversas, assim, igual hoje, né? E aí eu queria convidar aqui o Guará para a gente mostrar para vocês como que é assim, né? Porque vocês ouviram aqui um pouco da história, mas da brincadeira mesmo do boi, né? Como que a gente faz? Como que começa esse Bumba Meu Boi, né? Então ele começa com uma reunida, quando nós chamamos todo o grupo para ficar ao redor de uma fogueira, né? Ali os pandeiros já estão sendo aquecidos, um dos nossos instrumentos. Eu vou tocar o maracá, o Guará vai tocar uma matraca, e a gente vai mostrar, né? Então, nós temos o passo a passo aqui, sempre o boi começa com a reunida, né? Porque aí tá todo mundo espalhado, né? Todo mundo, às vezes, um ainda tá se vestindo e tal, e o amo, ele apita. Quando o amo apita, aí pronto. Nem eu, nem Guará, quem vai determinar é quem tá ali naquele comando da brincadeira, que é diferente de comandar o centro cultural. Tudo bem? Então, o amo faz isso aqui. E aí, né, ainda tá um conversando, o outro chegando, ajeitando o chapéu. É exatamente para isso. Por quê? Porque o instrumento principal para sair a matraca não precisa nem o maracá esquentar, mas é o pandeiro. Então, ele tem que estar, enquanto o pandeiro está afinando, aí o amo apitou para a reunida. Depois da reunida, aí tem o guarnecer, porque agora já está todo mundo, né, prontinho, bonitinho. Aí já esse guarnecer é como se uma saudação para São João. E aí agora é o comando dele, né? O amo vai embora, porque quem está comandando, na verdade, é São João Batista. Tudo bem? Então vamos lá agora fazer aqui uma brincadeira com as Marias. E daqui a pouco são elas, né? Lindas, maravilhosas, apresentando esse Bumba Maria Meu Boi, que olha, uma expectativa grande.
Vamos lá. Eu vou reunir boi, eu vou guarnecer meu batalhão brasileiro. Eu vou reunir boi, eu vou guarnecer meu batalhão brasileiro. São Marçal benze os caboclos, São Pedro benze os vaqueiros, São João como chefe da turma vai benzendo os cabeceiros. São Marçal benze os caboclos, São Pedro benze os vaqueiros, São João como chefe da turma vai benzendo os cabeceiros. Eu vou reunir boi, eu vou guarnecer meu batalhão brasileiro. Eu vou reunir boi, eu vou guarnecer meu batalhão brasileiro. São Marçal benze os caboclos, São Pedro benze os vaqueiros, São João como chefe da turma vai benzendo os cabeceiros. São Marçal benze os caboclos, São Pedro benze os vaqueiros, São João como chefe da turma vai benzendo os cabeceiros. É isso, e assim a gente encerra com essa toada de reunida, que também é uma grande homenagem, né, aos nossos grandes cantadores que já passaram por esse Bom Meu Boi de Sertadão. No seu terreiro, com alegria e muito amor, esse boi é de Brasília e São João é o protetor. Vai brincar no seu terreiro, com alegria e muito amor, esse boi é de Brasília e São João é o protetor. Lá vai, lá vai, lá vai, o meu batalhão querido, que Jesus abençoe. Lá vai, lá vai, lá vai, o meu batalhão querido, que Jesus abençoe. Vai brincar no seu terreiro, com alegria e muito amor, esse boi é de Brasília e São João